Você já se sentiu sobrecarregado pela complexidade do mundo? Como se para vencer, você precisasse comprometer seus valores ou baixar o seu padrão? As notícias gritam, as redes sociais impõem ritmos frenéticos, o trabalho exige cada vez mais, e a ansiedade parece ser a trilha sonora constante. Percebe como a felicidade prometida pela constante busca por mais parece escorrer pelos dedos, deixando um vazio que nenhuma conquista material consegue preencher? Olhamos para os lados e vemos uma aparente prosperidade, um brilho muitas vezes superficial, que nos tenta desviar do que sabemos ser o certo. Essa é a armadilha da falsa prosperidade, uma miragem que nos convence de que o atalho, a omissão, ou mesmo a manipulação, são caminhos válidos para o sucesso. Mas lá no fundo sua consciência te incomoda? Sua intuição sussurra que algo está errado, que essa corrida frenética, desprovida de um alicerce ético e espiritual, jamais trará a paz duradoura que sua alma anseia. Você se pergunta se é possível viver de forma autêntica, com integridade inegociável, e ainda assim prosperar de verdade, deixando uma marca positiva no mundo. Como Descartes questionava a certeza de tudo, convidando a dúvida metódica para encontrar a verdade inabalável, convido você agora a questionar essa aparente realidade. Essa constante comparação, essa performance incessante para um público invisível nas telas, tem de fato te levado para mais perto de quem você realmente deveria ser? Ou tem te distanciado, criando uma dissonância entre o que você projeta e o que você sente? E se eu te dissesse que existe um manual milenar, uma declaração de princípios que pode não apenas simplificar essa complexidade, mas radicalizar sua jornada para uma vida de verdadeira influência e paz? Não um manual de regras arbitrárias, mas um sistema operacional para a alma humana, testado pelo tempo e comprovado por vidas que escolheram o caminho da clareza e da retidão. Não estamos falando de um mero conjunto de conselhos ou de uma lista de 10 passos para o sucesso. Não. A profundidade que buscamos aqui é existencial. É uma reestruturação do seu ser, uma calibração interna que te permitirá navegar pelas tempestades da vida com uma bússola inabalável. Este não é mais um vídeo sobre como ser uma pessoa boa, no sentido superficial da palavra, um esforço cansativo para agradar a todos ou seguir um conjunto de normas externas sem convicção. Ser bom, muitas vezes, é passivo, é não fazer o mal. Mas o que proponho, o que este manual milenar nos convida a ser, é algo muito mais dinâmico e transformador. É sobre como se tornar um agente de transformação a partir de um lugar de integridade inegociável. Um indivíduo que não apenas evita o mal, mas que ativamente cultiva o bem, a verdade e a justiça em cada esfera da sua existência. Pense em um líder que não se contenta em manter a ordem, mas que inspira e eleva todos ao seu redor. Essa é a intenção. Hoje vamos desvendar o Salmo 101, não como um texto antigo, empoeirado e distante da sua realidade, mas como o manual do CEO espiritual para sua vida, seu lar e seu legado. Assim como um CEO de uma grande empresa precisa de uma visão clara, princípios éticos inegociáveis, uma estratégia bem definida e a habilidade de escolher sua equipe com sabedoria, você, como CEO da sua própria vida, precisa desses mesmos fundamentos. Este salmo é um guia prático para a governança do seu interior, para a gestão das suas escolhas e para a construção de um impacto que ressoa muito além do seu tempo. Ele te dará as ferramentas para discernir, para decidir com sabedoria e para agir com coragem e convicção, não importando o quão caótico o mundo ao redor possa parecer. Prepare-se para um reset radical em suas escolhas, suas companhias e seu propósito. Um reset que não é um fim, mas um novo e poderoso começo. Depois desse convite a um reset radical, vamos mergulhar na essência do Salmo 101, percebendo-o não como um mero poema antigo, mas como a própria declaração de missão de um líder. Imagine Davi, não apenas como um rei bíblico, mas como o CEO de uma nação. Um homem com poder e responsabilidades imensas, que, apesar de suas próprias falhas e tropeços, compreendeu uma verdade fundamental. A verdadeira liderança, a verdadeira paz e o verdadeiro legado começam com um contrato interno.
uma constituição pessoal inabalável. O Salmo 101 é justamente isso. Sua declaração de missão, tanto pública quanto pessoal, um compromisso que ele fazia consigo mesmo e com o divino. Ele inicia com uma proclamação poderosa que ecoa nos corredores da sua alma. Cantarei a benignidade e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Perceba, isso não é um lamento. Não é uma lamentação pelos erros do passado ou uma queixa pelas dificuldades do presente. É uma canção. Uma canção que eleva simultaneamente a misericórdia, a benignidade e a justiça, o juízo. Pense por um momento. A integridade que buscamos não deveria ser um fardo pesado, uma série de sacrifícios dolorosos. Ela deve ser uma canção que canta a harmonia entre o amor e a responsabilidade, entre a compaixão e a verdade. Davi nos mostra que é possível celebrar a benignidade sem esquecer a necessidade da justiça e honrar o juízo sem perder a capacidade de amar. É a síntese de uma vida plena, onde o coração não se divide, mas se harmoniza em propósitos elevados. Nessa mesma canção, Davi lança uma pergunta que transcende o tempo, uma indagação profunda que ressoa em cada coração que anseia por algo maior. Quando virás a mim? Ah, aqui está o cerne da motivação. A busca pela presença divina não é apenas um desejo piedoso. É a fonte de força, o combustível para a integridade inegociável. Não se trata de uma barganha, onde a integridade é o preço para a presença de Deus. Não, é um anseio sincero, uma sede por essa conexão que nos fortalece para viver com retidão. É o reconhecimento de que, sem essa dimensão transcendente, a força para manter a integridade, especialmente quando ninguém está olhando, tende a se esvair. Assim como um navegador precisa do norte, o buscador da verdade precisa dessa bússola espiritual que o guia e o sustenta. É um lembrete de que nossa busca por autoconsciência e clareza é, no fundo, uma busca pela face do eterno em nosso cotidiano. A partir dessa declaração de missão, Davi direciona o olhar para o espaço mais íntimo e revelador da nossa existência, a nossa própria casa, a casa da nossa alma. Ele diz: andarei em minha casa com um coração sincero. Aqui está a verdadeira prova, o verdadeiro campo de testes para a integridade. Não estamos falando apenas das quatro paredes do seu lar físico, embora ele seja um reflexo crucial. Estamos falando da casa da sua alma, do seu espaço mais privado, mais reservado, onde os aplausos cessam e as máscaras caem. O que acontece ali, quando ninguém está olhando? Quais pensamentos você abriga? Quais emoções você cultiva? Quais decisões você toma no silêncio da sua intimidade? A verdadeira integridade se constrói não nos grandes palcos da vida, mas nas pequenas e repetidas decisões diárias tomadas dentro das quatro paredes da nossa consciência e do nosso lar. É ali que reside o seu home office da alma. Então permita-se refletir. Sua casa, essa casa interior, é um refúgio de paz e coerência, ou um campo de batalha interno, onde pensamentos conflitantes e emoções desordenadas se enfrentam sem trégua? O que você permite habitar nesse home office da sua alma? É um lugar de honestidade brutal com você mesmo ou de auto-engano confortável? A pureza de intenção que você deseja projetar para o mundo começa a ser lapidada na privacidade de sua mente e coração. É ali que a filosofia cartesiana do penso logo existo se encontra com a espiritualidade cristã. A forma como você pensa sobre si mesmo e sobre o mundo em seu espaço mais íntimo é o que verdadeiramente define a sua existência. E para Davi, e para nós hoje, é nesse espaço sagrado que a nossa jornada de integridade começa, ou se perde, tendo estabelecido a base da nossa constituição pessoal, a declaração de missão da nossa alma. Agora precisamos falar sobre as fronteiras, os limites, os filtros que aplicamos ao mundo que nos cerca. Na era da informação, somos bombardeados por estímulos visuais e mentais de todas as direções. Notícias, vídeos, posts, imagens, e-mails, anúncios. Tudo disputa nossa atenção.
molda nossa percepção e, sutilmente, influencia nosso caráter. Davi, em sua sabedoria milenar, sem ter sequer um protótipo de smartphone ou uma conexão à internet, já entendia a urgência de uma curadoria rigorosa sobre o que permitimos entrar em nosso campo de visão e, consequentemente, em nossa mente. Ele declara: "Não porei coisa má diante dos meus olhos." Isso não é apenas um conselho, é uma declaração de intenção estratégica para o nosso bem-estar espiritual e mental. Pense nisso como o detox digital do rei Davi. Se ele em seu tempo já se preocupava com o que via, imaginemos a profundidade dessa preocupação hoje. O que você está permitindo entrar pelos seus olhos e nutrir sua mente nas redes sociais, na televisão, no streaming, no entretenimento que consome diariamente? Quanto da coisa má, e aqui má, pode ser definida não apenas como explicitamente pecaminosa, mas como aquilo que esvazia, distrai do seu propósito, fomenta a inveja, a ansiedade, a comparação doentia, ou simplesmente rouba seu tempo e energia sem edificar? Você está absorvendo sem questionar? Davi nos convida a ser os curadores, ativos do nosso próprio feed, da nossa própria mente. Isso significa desenvolver um filtro Davi para o seu consumo de conteúdo. Não é sobre censura, mas sobre discernimento. É sobre intencionalidade. O que te edifica? O que te inspira? O que te aproxima dos seus valores e do seu propósito? E o que, ao contrário, te puxa para baixo, te drena, te desvia? O conceito cartesiano de duvidar de tudo para chegar à verdade se aplica aqui. Duvide do que é posto diante dos seus olhos. Não aceite passivamente. Questione. Filtre. Se é verdade que somos o que comemos, também é verdade que somos o que vemos e o que pensamos. Nenhuma dieta física fará diferença se a sua dieta mental for tóxica. Esta é uma prática espiritual de autocuidado e autoproteção, essencial para manter a clareza da visão e a pureza do coração que falamos antes. A integridade que começa no seu lar interior precisa ser protegida das invasões externas. Mas o filtro de Davi não para apenas no que ele vê. Ele se estende para quem ele permite estar em seu círculo, para quem ele conecta sua vida. E aqui entramos no que eu chamo de desativando conexões tóxicas, a higiene social, que é tão vital quanto o detox digital. Davi declara com firmeza: "Odeio o proceder dos que se desviam, não se me pegará. Apartar-se-á de mim o coração perverso, não conhecerei o mal. Aquele que calunia o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhos altivos e coração orgulhoso, não o suportarei." Isso pode soar forte, até mesmo radical, não é? E é exatamente isso que precisa ser. Não estamos falando de um julgamento mesquinho das pessoas, mas de uma proteção estratégica do seu ambiente mental, emocional e espiritual. Pense na sua vida como um jardim. Você permitiria que ervas daninhas sufocassem suas flores mais preciosas? Ou você as arrancaria com determinação para proteger o que é vital? Da mesma forma, precisamos identificar quem são os corações perversos, aqueles que vivem na desonestidade, os caluniadores, que espalham fofocas e negatividade, e os orgulhosos, cuja soberba contamina o ambiente, em seu círculo de influência, seja ele digital ou físico. Não é sobre odiar a pessoa, mas odiar o proceder. Não é sobre excluir por vaidade, mas por sanidade. É sobre proteger sua integridade. Lembra-se da máxima que diz: "Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive?" Inclua aí as conexões digitais. Essas pessoas te elevam ou te puxam para baixo? Elas inspiram sua melhor versão ou te arrastam para a mediocridade, para a fofoca, para a queixa constante? A lealdade aos seus princípios e ao seu propósito deve ser mais forte do que a lealdade a amizades que te corrompem ou te desviam. A higiene social é sobre estabelecer limites saudáveis. É sobre ter a coragem de dizer não, de se afastar, de silenciar notificações, de deixar de seguir, de desvazer certas mesas, para preservar sua paz e sua integridade.
O poder do não é um dos maiores atos de autoproteção que você pode exercer. A decisão de não se contaminar, de não participar da conversa tóxica, de não se alinhar com a desonestidade, é uma força silenciosa que blinda seu coração. Se você quer viver uma vida de propósito e impacto, não pode se dar ao luxo de ter seu ambiente poluído por influências que contradizem seus mais profundos valores. Davi sabia que para governar bem seu reino, precisava governar primeiramente seu próprio coração e seu entorno mais íntimo. E para você, CEO da sua própria vida, isso é igualmente verdadeiro. A pureza que buscamos não é apenas interna, ela se manifesta na forma como curamos nosso ambiente externo, digital e social. Depois de purificarmos nossa visão e nosso círculo social, o Salmo 101 nos leva a um ponto crucial da integridade: a escolha daqueles que estarão mais próximos de nós, nossos copilotos, na jornada da vida. Davi, como um CEO que entende a importância da sua equipe, não deixa essa escolha ao acaso. Ele declara com uma clareza impressionante: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Nenhum que usa de engano habitará em minha casa. O que fala mentiras não permanecerá perante os meus olhos. Pense em Davi como um líder de RH espiritual, mas com uma perspectiva muito mais profunda e existencial do que qualquer gestor de talentos moderno. Ele não está apenas buscando habilidades ou currículos impressionantes. Ele está procurando algo muito mais intrínseco: fidelidade, retidão de caráter, uma bússola moral inabalável. Isso nos força a refletir sobre quem são as pessoas que você convida para a sua mesa, para o seu círculo íntimo. Não se trata apenas de amigos, no sentido social da palavra, mas de aliados de propósito. Aqueles que têm acesso à sua mente, ao seu coração, ao seu lar, literal e metafórico. A integridade que cultivamos individualmente floresce ou murcha dependendo do solo onde plantamos nossas relações. Se a filosofia cartesiana nos ensina a questionar tudo para encontrar a certeza, aqui somos chamados a questionar nossas conexões para assegurar a autenticidade do nosso caminho. Quem está habitando em sua casa, no seu espaço mais sagrado? São aqueles que te elevam, te desafiam para o bem, que celebram sua integridade e te ajudam a mantê-la? Ou são aqueles que te puxam para baixo, que riem de suas convicções, que te encorajam a pequenas ou grandes concessões, a viver uma vida de engano, de meias-verdades ou de fofocas? Davi é taxativo: nenhum que usa de engano habitará em minha casa. O que fala mentiras não permanecerá perante os meus olhos. É uma diretriz para um conselho de governança pessoal e profissional. Quantas vezes nos encontramos presos em relações onde a desonestidade, a manipulação ou a falta de transparência são a norma? Seja no trabalho, na família ou no círculo de amizades, tolerar o engano é um lento veneno para a nossa própria integridade. Davi nos dá a licença e, mais do que isso, a instrução para sermos seletivos. Não por elitismo, mas por preservação do propósito. A energia que você gasta justificando, perdoando falhas repetidas de caráter, ou navegando em um mar de desconfiança, é uma energia que poderia estar sendo investida na construção do seu legado, na edificação do seu reino. Os critérios para escolher esses fiéis da terra não são complexos, mas exigem um olhar atento e um coração corajoso. Busque a lealdade, não apenas a você, mas aos princípios que você defende. Procure a honestidade, aquela que não teme a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Valorize a busca por retidão, a constante aspiração em fazer o que é certo, mesmo quando o errado parece mais fácil ou lucrativo. Essas são as qualidades que nutrirão sua alma, que protegerão seu ambiente e que fortalecerão sua caminhada. Eles serão seus espelhos, refletindo a melhor versão de você mesmo, e seus guias, apontando para o caminho reto quando a visão estiver turva. O impacto da integridade do seu círculo define a sua própria jornada. Assim como um líder é avaliado pela qualidade de sua equipe,
Sua vida é moldada pela qualidade de suas conexões mais íntimas. Se você se cerca de pessoas que valorizam o engano, a maledicência e a altivez, é quase impossível que sua própria integridade não seja corroída. Por outro lado, se você se dedica a cercar-se daqueles que buscam a fidelidade e a retidão, seu ambiente se torna um celeiro de crescimento, um santuário de apoio e um catalisador para a sua melhor versão. Essa é a essência do conselho de governança que Davi nos oferece. Ele nos ensina que a seleção cuidadosa dos nossos companheiros é um ato supremo de autogoverno e de sabedoria espiritual, um pilar fundamental para construir uma vida, um lar e um legado verdadeiramente íntegros. Agora que nossa visão está limpa e nosso conselho de governança pessoal está formado por aliados de propósito, o Salmo 101 nos empurra para a ação. Não basta apenas ver o que é bom e nos cercarmos de pessoas boas. A integridade que Davi nos apresenta não é passiva, não é uma virtude contemplativa. Ela é ativa, é militante, é transformadora. Ele declara com uma força quase assustadora: pela manhã, destruirei a todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Essa afirmação pode soar dura, até mesmo agressiva, para nossos ouvidos contemporâneos, não é mesmo? Mas aqui reside um dos pontos mais inovadores e cruciais para a nossa jornada. Davi não está falando de uma vingança pessoal ou de violência física, embora em seu contexto isso pudesse ter aplicações literais. Ele está nos chamando a uma integridade ativa, a sermos agentes de mudança, a não esperarmos que a iniquidade se resolva sozinha. Pense na profundidade dessa visão. O salmista, o rei, o líder, não se contenta em ser íntegro em seu próprio coração e lar. Ele entende que sua integridade tem uma ramificação pública, uma responsabilidade de combater o mal que tenta corroer a cidade do Senhor, que, para nós, pode ser nosso ambiente de trabalho, nossa comunidade, nossa igreja, nossa família, nossa nação. Então, o que significa destruir e desarraigar a iniquidade em seu contexto de hoje? Certamente não é com violência. É com a força silenciosa e inabalável da retidão. Significa, em primeiro lugar, não tolerar, não dar espaço. Significa chamar a verdade à tona quando a mentira tenta se impor. Significa erguer a voz contra a injustiça, mesmo quando isso é impopular. Significa agir com transparência onde há opacidade, com honestidade onde há fraude, com serviço onde há egoísmo. É a coragem de ser a exceção, de ser o farol em meio à escuridão. É a atitude de alguém que se recusa a ser cúmplice, mesmo que por omissão, do que desrespeita os princípios divinos. A expressão "pela manhã" carrega um simbolismo poderoso. Amanhã é o tempo do novo começo, da luz que dissipa as trevas, da clareza depois da noite. É o momento de renovar o compromisso, de tomar decisões firmes antes que o dia se instale com suas distrações e tentações. Isso nos convida a iniciar cada dia com a intencionalidade de desarraigar a iniquidade de onde ela quer brotar. Como um bom jardineiro, você não espera que as ervas daninhas tomem conta do seu jardim para só então agir. Você as remove cedo, sistematicamente, para proteger o crescimento das plantas boas. Da mesma forma, as pequenas ações diárias, a vigilância constante contra a complacência e a omissão, são as ferramentas para destruir a iniquidade. A integridade ativa se manifesta em pequenas escolhas quase invisíveis, mas de efeito cumulativo. É a decisão de não participar da fofoca, de não compactuar com a corrupção por conveniência, de não silenciar diante de uma injustiça, de não ceder à pressão para cortar um caminho ético. É a disciplina de fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo, porque no fundo você sabe que seu caráter está sendo forjado. É o ato de falar a verdade com amor, de defender os oprimidos, de praticar a generosidade e a justiça em suas transações diárias. Cada um desses atos, por menor que pareça, é um desarraigar da iniquidade que busca fincar raízes no seu ambiente.
O impacto de uma pessoa íntegra na cultura de um ambiente é viral, no melhor sentido da palavra. Um único indivíduo que se recusa a comprometer seus valores pode inspirar outros, pode criar um efeito dominó de retidão. Pense na história da filosofia, onde uma única mente, como Sócrates ou Descartes, questionou o status quo e mudou o curso do pensamento. Sua integridade, vivida ativamente, é uma forma de liderança silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela desafia o conformismo, expõe as sombras e ilumina o caminho para uma conduta mais elevada. É o testemunho vivo de que é possível viver de forma diferente, de forma melhor. Esse é o chamado para a sua integridade em ação. Não apenas para ser, mas para fazer, para transformar, para ser o sal que dá sabor e o preserva, e a luz que dissipa as trevas. A promessa não é de uma vida sem lutas, mas de uma vida com propósito e impacto inquestionáveis. E tudo começa com a decisão matinal, a cada novo amanhecer, de ser um agente de mudança, de desarraigar o que não pertence ao reino de Deus em seu coração e em seu mundo. Depois de trilharmos juntos esse caminho, purificando nossa visão, limpando nosso círculo e ativando nossa integridade em ação, chegamos ao ponto de consolidação. Percorremos as profundezas do Salmo 101, e o que pode ter começado como um texto antigo, espero que agora ressoe em você como um manifesto vibrante, uma promessa viva. A promessa de uma vida de propósito que não se curva às circunstâncias, de uma paz que transcende o caos, e de um impacto real que ecoa não apenas em sua esfera imediata, mas no tecido do mundo ao seu redor. Isso acontece quando você ousa alinhar seu coração, sua mente e suas ações à integridade divina, a esses princípios que são tão antigos quanto a própria criação, mas tão relevantes quanto o desafio mais recente que você enfrenta. Sim, é preciso admitir, este não é um caminho fácil. A jornada da integridade radical exige coragem, vigilância constante e, muitas vezes, a impopularidade de remar contra a corrente. Ela te pedirá para fazer escolhas difíceis, para dizer não, onde muitos dizem sim, para permanecer firme onde a maioria vacila. Mas lembre-se, é o único caminho que leva à verdadeira liberdade. Liberdade das correntes do engano, da amargura, da superficialidade. Liberdade para ser quem você foi verdadeiramente criado para ser, sem as máscaras, sem as performances. É a liberdade que permite que sua influência seja autêntica e duradoura, porque ela não está baseada em artifícios, mas em substância, em um caráter inabalável que resiste ao teste do tempo e das tentações. Essa é a essência do legado que construímos. Não o que acumulamos, mas quem nos tornamos e o impacto que causamos a partir dessa transformação. Então, com tudo isso em mente, olhe para dentro de si e responda com honestidade. Qual coisa má você vai remover de seus olhos hoje? Não amanhã, não na semana que vem, mas hoje. É aquela série que te drena? É aquele feed de notícias que te intoxica? É a constante comparação nas redes sociais que rouba sua alegria? Qual é a primeira barreira que você vai levantar para proteger o santuário da sua alma? E indo além, quem você vai convidar para a sua casa, para o seu círculo mais íntimo, com intencionalidade e com o critério divino que Davi nos ensinou? Não se trata de uma triagem social, mas de um ato de discernimento espiritual para proteger e nutrir o propósito que Deus plantou em você. E mais, como você vai começar a desarraigar a iniquidade em seu círculo de influência, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, na sua família? Não estamos falando de grandes revoluções, mas de pequenos atos de coragem diária. É a palavra dita em defesa da verdade, é a recusa em participar de uma fofoca, é a decisão de agir com justiça em uma situação ambígua. Lembre-se, o Salmo 101 não é um ideal distante, uma utopia inatingível. Ele é um manual de operações para sua alma, um guia prático para a governança do seu eu mais profundo e das suas interações com o mundo.
É o convite mais radical para se tornar o CEO espiritual da sua própria vida, onde cada decisão reflete um compromisso com a excelência do caráter e com a verdade. Como seu pastor e como seu amigo nessa jornada, quero abençoar sua decisão de abraçar essa integridade radical. Que a sabedoria do alto ilumine seus passos e a coragem divina preencha seu coração. Que você encontre a força para fazer as escolhas certas, para ser uma voz de clareza em meio à confusão e um exemplo de retidão em um mundo que tanto precisa de referenciais. Que sua vida seja um testemunho vivo da benignidade e do juízo do Senhor, e que Ele mesmo venha ao seu encontro, fortalecendo sua fé e guiando cada um de seus dias. Que o Espírito Santo lhe conceda discernimento para seguir este caminho e paz para desfrutar da vida plena que a verdadeira integridade pode oferecer. Que o Senhor te guarde e te guie. Se esta mensagem ressoou em seu coração, se ela acendeu uma nova chama de propósito em sua alma, eu te convido a dar um passo adiante. Deixe seu amém nos comentários, mas vá além do amém e compartilhe sua declaração de integridade 101 particular. Qual é o seu primeiro passo concreto a partir de hoje para aplicar esses princípios em sua vida? Compartilhe essa decisão conosco. Sua experiência pode ser a inspiração que alguém mais precisa. E se você ainda não o fez, curta este vídeo. Compartilhe-o com quem você sabe que precisa ouvir esta mensagem de clareza e propósito. E assine o canal para continuar nossa jornada juntos em mais guias para uma vida de poder, significado e verdadeira influência. Que a benignidade e o juízo do Senhor guiem seus passos em cada novo amanhecer, e que sua vida seja um reflexo do caráter que você anseia em construir. Agora que nossa visão está limpa e nosso conselho de governança pessoal está formado por aliados de propósito, o Salmo 101 nos empurra para a ação. Não basta apenas ver o que é bom e nos cercarmos de pessoas boas. A integridade que Davi nos apresenta não é passiva, não é uma virtude contemplativa que se contenta em meditar sobre o certo. Ela é ativa, é militante, é transformadora. Ela exige que nos levantemos e hajamos. Ele declara com uma força quase assustadora e de uma clareza que nos sacode da complacência. Pela manhã destruirei a todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Essa afirmação pode soar dura, até mesmo agressiva para nossos ouvidos contemporâneos, não é mesmo? Talvez nos remeta a imagens de batalhas físicas e confrontos diretos, mas aqui reside um dos pontos mais inovadores e cruciais para a nossa jornada de autoconsciência e espiritualidade. Davi não está falando de uma vingança pessoal ou de violência física, embora em seu contexto isso pudesse ter aplicações literais, como um rei guerreiro. Ele está nos chamando a uma integridade ativa, a sermos agentes de mudança, a não esperarmos que a iniquidade se resolva sozinha ou que o mal simplesmente desapareça por inércia. Pense na profundidade dessa visão, que encontra eco na filosofia que nos impele a não apenas observar o mundo, mas a agir nele. O salmista, o rei, o líder, não se contenta em ser íntegro em seu próprio coração e lar. Ele entende que sua integridade tem uma ramificação pública, uma responsabilidade de combater o mal que tenta corroer a cidade do Senhor, que para nós pode ser nosso ambiente de trabalho, nossa comunidade, nossa igreja, nossa família, nossa nação. Então, o que significa destruir e desarraigar a iniquidade em seu contexto de hoje, no século XXI, para um buscador moderno de autoconhecimento e clareza? Certamente, não é com violência física. É com a força silenciosa e inabalável da retidão e da verdade. Significa, em primeiro lugar, não tolerar, não dar espaço para a desonestidade, a manipulação, a fofoca, a injustiça. Significa chamar a verdade à tona quando a mentira tenta se impor, como um parasita que suga a vitalidade do ambiente. Significa erguer a voz contra a injustiça, mesmo quando isso é impopular, mesmo quando a maioria se cala por conveniência ou medo. Significa agir com transparência onde há opacidade, com honestidade onde há fraude, com serviço onde há egoísmo.
É a coragem de ser a exceção, de ser o farol em meio à escuridão que ilumina o caminho para outros. É a atitude de alguém que se recusa a ser cúmplice, mesmo que por omissão, do que desrespeita os princípios divinos, os princípios da ética universal que ressoam em todas as culturas e épocas. A expressão "pela manhã" carrega um simbolismo poderoso que se alinha perfeitamente com a busca cartesiana por uma verdade fundamental e um novo começo. Amanhã é o tempo do novo começo, da luz que dissipa as trevas da noite, da clareza depois da confusão. É o momento de renovar o compromisso, de tomar decisões firmes e conscientes antes que o dia se instale com suas distrações e tentações. Isso nos convida a iniciar cada dia com a intencionalidade de desarraigar a iniquidade de onde ela quer brotar. Como um bom jardineiro, você não espera que as ervas daninhas sufoquem suas plantas mais preciosas para só então agir. Você as remove cedo, sistematicamente, para proteger o crescimento do que é bom e vital. Da mesma forma, as pequenas ações diárias, a vigilância constante contra a complacência e a omissão, são as ferramentas para destruir a iniquidade, para impedir que ela crie raízes em sua vida e em seu entorno. A integridade ativa se manifesta em pequenas escolhas, quase invisíveis para o olhar externo, mas de efeito cumulativo e impactante para sua alma e para o mundo. É a decisão de não participar da fofoca, de não compactuar com a corrupção por conveniência, de não silenciar diante de uma injustiça, de não ceder à pressão para cortar um caminho ético. É a disciplina de fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo, porque no fundo, você sabe que seu caráter está sendo forjado e fortalecido. É o ato de falar a verdade com amor e respeito, de defender os oprimidos, de praticar a generosidade e a justiça em suas transações diárias, nas suas interações cotidianas. Cada um desses atos, por menor que pareça, é um desarraigar da iniquidade que busca fincar raízes no seu ambiente, um ato de resistência contra a mediocridade moral. O impacto de uma pessoa íntegra na cultura de um ambiente é viral, no melhor sentido da palavra. Um único indivíduo que se recusa a comprometer seus valores pode inspirar outros, pode criar um efeito dominó de retidão, de clareza, de propósito. Pense na história da filosofia, onde uma única mente questionou o status quo e mudou o curso do pensamento. Sua integridade, vivida ativamente e com propósito, é uma forma de liderança silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela desafia o conformismo, expõe as sombras e ilumina o caminho para uma conduta mais elevada, para uma vida mais autêntica. É o testemunho vivo de que é possível viver de forma diferente, de forma melhor, de forma mais alinhada com o que é divino e eterno. Este é o chamado para a sua integridade em ação. Não apenas para ser, mas para fazer, para transformar. Para ser o sal que dá sabor e o preserva, e a luz que dissipa as trevas. Depois de trilharmos juntos esse caminho, purificando nossa visão, limpando nosso círculo e ativando nossa integridade em ação, finalmente chegamos ao ponto de consolidação. Percorremos as profundezas do Salmo 101, e o que pode ter começado como um texto antigo, espero que agora ressoe em você como um manifesto vibrante, uma promessa viva e um sistema operacional para sua própria existência. A promessa de uma vida de propósito que não se curva às circunstâncias, de uma paz que transcende o caos e de um impacto real que ecoa não apenas em sua esfera imediata, mas no tecido do mundo ao seu redor. Isso acontece quando você ousa alinhar seu coração, sua mente e suas ações à integridade divina, a esses princípios que são tão antigos quanto a própria criação, mas tão relevantes quanto o desafio mais recente que você enfrenta. Sim, é preciso admitir, este não é um caminho fácil. A jornada da integridade radical exige coragem, vigilância constante e, muitas vezes, a impopularidade de remar contra a corrente. Ela te pedirá para fazer escolhas difíceis, para dizer não onde muitos dizem sim, para permanecer firme onde a maioria vacila. Ela te convidará a questionar suas próprias certezas, a duvidar do que parece fácil,
a buscar a verdade por trás das aparências. Mas lembre-se, é o único caminho que leva à verdadeira liberdade. Liberdade das correntes do engano, da amargura, da superficialidade que aprisionam a alma. Liberdade para ser quem você foi verdadeiramente criado para ser, sem as máscaras, sem as performances exigidas pelo mundo. É a liberdade que permite que sua influência seja autêntica e duradoura, porque ela não está baseada em artifícios, mas em substância, em um caráter inabalável que resiste ao teste do tempo e das tentações. Essa é a essência do legado que construímos. Não o que acumulamos, mas quem nos tornamos e o impacto que causamos a partir dessa transformação profunda. Com tudo isso em mente, olhe para dentro de si e responda com honestidade radical, como se estivesse diante de um espelho da alma, confrontando a si mesmo. Qual coisa má você vai remover de seus olhos hoje? Não amanhã, não na semana que vem, mas hoje. É aquela série que te drena a energia vital? É aquele feed de notícias que te intoxica a mente com negatividade e ansiedade? É a constante comparação nas redes sociais que rouba sua alegria e sua singularidade? Qual é a primeira barreira que você vai levantar? O primeiro filtro que você vai ativar para proteger o santuário da sua alma, seu espaço mais sagrado e íntimo? E, indo além, quem você vai convidar para a sua casa, para o seu círculo mais íntimo, com intencionalidade e com o critério divino que Davi nos ensinou? Não se trata de uma triagem social, de um julgamento mesquinho, mas de um ato de discernimento espiritual para proteger e nutrir o propósito que Deus plantou em você. E para fechar este ciclo de reflexão e ação, como você vai começar a desarraigar a iniquidade em seu círculo de influência, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, na sua família? Não estamos falando de grandes revoluções, de atos heróicos que viram manchete, mas de pequenos atos de coragem diária, de escolhas que parecem insignificantes, mas que possuem um poder cumulativo imenso. É a palavra dita em defesa da verdade. É a recusa em participar de uma fofoca destrutiva. É a decisão de agir com justiça e equidade em uma situação ambígua, mesmo quando o atalho da injustiça se apresenta tentador. Lembre-se, o Salmo 101 não é um ideal distante, uma utopia inatingível que pertence a um passado remoto. Ele é um manual de operações para sua alma, um guia prático para a governança do seu eu mais profundo e das suas interações com o mundo. É o convite mais radical para se tornar o CEO espiritual da sua própria vida, onde cada decisão reflete um compromisso inabalável com a excelência do caráter e com a verdade. Como seu pastor e como seu amigo nesta jornada de autoconhecimento e fé, quero abençoar sua decisão de abraçar essa integridade radical. Que a sabedoria do alto ilumine seus passos e a coragem divina preencha seu coração para que você possa agir. Que você encontre a força para fazer as escolhas certas, para ser uma voz de clareza em meio à confusão, e um exemplo de retidão em um mundo que tanto precisa de referenciais autênticos. Que sua vida seja um testemunho vivo da benignidade e do juízo do Senhor, e que Ele mesmo venha ao seu encontro, fortalecendo sua fé, renovando suas forças e guiando cada um de seus dias. Que o Espírito Santo lhe conceda discernimento para seguir este caminho e paz para desfrutar da vida plena que a verdadeira integridade pode oferecer. Que o Senhor te guarde e te guie em cada passo que você der. Se esta mensagem ressoou em seu coração, se ela acendeu uma nova chama de propósito em sua alma, eu te convido a dar um passo adiante, a transformar essa inspiração em ação. Deixe seu amém nos comentários, mas vá além do amém e compartilhe sua declaração de integridade 101 particular. Qual é o seu primeiro passo concreto a partir de hoje para aplicar esses princípios em sua vida? Compartilhe essa decisão conosco. Sua experiência pode ser a inspiração que alguém mais precisa para iniciar a própria transformação. E se você ainda não o fez, curta este vídeo. Compartilhe-o com quem você sabe que precisa ouvir esta mensagem de clareza e propósito, e assine o canal para continuar nossa jornada juntos
em mais guias para uma vida de poder, significado e verdadeira influência. Que a benignidade e o juízo do Senhor guiem seus passos em cada novo amanhecer, e que sua vida seja um reflexo do caráter que você anseia em construir.